Olá, pessoal. Começa aqui o programa Biografias. Queremos que você se inscreva no canal, vem com a gente, participe do nosso projeto, que é muito importante, porque toda semana nós temos uma grande história aqui para ser contada, para efetivamente fazer com que você se inspire, se motive, enfim, né? Aprenda bastante com ela, como é a nossa história de hoje. Estou muito honrado de receber o nosso convidado, que é o professor doutor Luiz Flávio Borges Durso, advogado criminalista, mestre e doutor em Direito Penal pela USP, presidente da OAB São Paulo por 3 mandatos. O doutor Durso é autor de mais de uma dezena de livros jurídicos, conferencista, palestrante e professor honoris causa da Faculdade de Direito da FMU. E o doutor Durso também apresenta, você certamente acompanha, o programa Data Vênia pela Rede TV. Doutor Durso, que alegria tê-lo aqui no programa Biografias. Olha, lenço do lado aí que nós vamos contar a história de vida, viu? Mexe com emoção. Tudo bem contigo? Que satisfação. A alegria maior é minha, pode ter certeza, Elias. Uma honra muito grande poder participar desse seu tradicional programa Biografias. E, primeiro, fico agradecido e lisonjeado, uma vez que poder participar desse programa significa que você me dirigiu uma deferência muito especial e colocando no rol dessas pessoas que merecem estar aí. Mas isso é pela sua amizade, pelo seu coração gigantesco. Quero lhe agradecer e espero contribuir um pouquinho, principalmente para inspirar os corações desses jovens desse Brasil afora, que estão aí olhando esse futuro e muitos deles não vendo perspectiva. Mas tem muita perspectiva, nós vamos falar sobre elas durante o programa. Com certeza, e o convite veio pela biografia, independentemente da amizade, veio pela biografia, com certeza. Doutor Durso, eu falei dos livros, né? Então gostaria que inicialmente você já nos mostrasse algumas das obras que você escreveu. Tudo começa nesta fase de pós-graduação. Um livro que eu escrevi quando estava fazendo o mestrado. Escrevi com um colega, na verdade, 2 colegas, do mestrado sobre a prisão cautelar no Brasil. Tentando mostrar um pouquinho nesse livro que prisão, nós temos 2 tipos no Brasil. Nós temos aquela que é punição, que é a pena, depois do processo terminado, uma vez condenado, aplica a pena ao indivíduo que foi acusado. Ele foi considerado culpado, então ele é punido. Mas há uma prisão diferente. Há uma prisão antes de uma condenação. Essa prisão não tem nada a ver com a culpa do indivíduo. Tem a ver com o interesse do processo. É importante já de cara fazer essa distinção, Elias, porque muita gente confunde, acha que diante de uma denúncia qualquer, o indivíduo tem que ser preso. E não funciona assim. O que funciona no Brasil é o princípio da presunção de inocência. O indivíduo deve ser considerado inocente até o final do processo. Então, o primeiro livro que eu me interessei em escrever foi exatamente sobre esse tema, a prisão cautelar, a prisão processual, não aquela prisão-pena. Este Justiça Criminal e Sociedade é um livro que faz uma reflexão, com outros colegas também, sobre a ideia desse sistema penal numa sociedade. Mais ou menos dizendo o seguinte: existem lugares no mundo onde o sistema penal poderia deixar de existir. A pergunta que se faz é o seguinte: desaparecendo o sistema penal, esses lugares que são ilhas de excelência, de paz, de tranquilidade, de fraternidade, continuariam a ser assim? Ou essas pessoas que ali vivem só têm este comportamento porque temem ser punidas se saírem da linha, se cometerem crimes? Então, são algumas reflexões que nós fizemos. Essa aqui fala um pouco sobre a nossa profissão, a advocacia e a justiça criminal. Um grande autor italiano, Carnelucci, dizia que o homem, quando é acusado, as pessoas com as quais ele vive vão se afastando. Ele diz que só sobra, muitas vezes, o advogado. Os amigos se afastam, as famílias
às vezes se desintegram. Os próprios parentes se afastam, lhe dão as costas. Basta uma acusação, não precisa nem ser culpado, basta ser acusado. Dependendo da acusação, terrível para a vida do indivíduo. Depois eu tenho este direito criminal contemporâneo, que é uma homenagem que nós fizemos ao ministro Francisco de Assis Toledo. Convidei uma série de integrantes da Academia Brasileira de Direito Criminal, entidade que fundei, que voltei a presidir agora. Já presidi 2 vezes, desde o início da década de 90, e agora voltei à presidência na metade do ano. E aqui fizemos uma homenagem ao ministro sobre as questões da justiça criminal. E só para encerrar essa oportunidade que você me deu de falar de todos os meus filhotes aqui, tem esse, é um pouquinho mais pesado, né? Que é a coletânea da legislação criminal brasileira. Este aqui é da 2ª edição, mas já está na 4ª, porque, efetivamente, a legislação criminal brasileira ela não para de inflacionar, né? Um dos fenômenos que nós temos no Brasil é a proliferação de leis, num viés estrábico, a achar, Elias, que legislação resolve os problemas da sociedade. Não é nada disso. O que resolve os problemas da sociedade é o convívio das pessoas, é a forma das pessoas encararem a sua visão de mundo e serem solidárias, colaborarem para que esta sociedade possa patrocinar a paz social, a convivência harmônica, e muitas vezes, equivocadamente, se diz, não, temos esse problema, fazer uma lei está resolvido. Não está nada. Então, é importante isso que você nos traz. Vou te confessar, eu sou apaixonado por direito, me graduei em administração e também em jornalismo. Quando eu entrei na faculdade de Direito, eu comecei a biografia do Dr. João Uchoa Cavalcante Neto, juiz de direito, fundador da Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, e eu não pude concluir, né? Nem começar. Então, mas eu ainda estou com essa vontade, uma hora, né? Nem que seja para saciar. Qual é a sua idade, Elias? 59. Muito bem. Eu tive uma aluna com 82 anos. Oh, meu Deus do céu. Ela era uma freira, hein? E ela frequentava religiosamente as aulas. Espetáculo. Sentava na primeira carteira. E os alunos brincavam com ela, tá? Ela era muito divertida, mas 82 anos. Mas de uma disposição invejável. Inclusive, o pessoal perguntou, mas por que você está fazendo direito e tal? Ela disse, porque estudar direito me abre a mente, me abre os olhos, eu consigo conversar melhor com as pessoas, eu consigo refletir melhor sobre tudo. 82 anos. Você está com 59? Tem muito tempo para você estudar direito aí. Doutor Dulce, acabando aqui, eu já vou fazer minha inscrição aqui em algum curso à distância, viu? Olha, se bobear, eu já vou saciar essa vontade agora, viu? E tem uma coisa que eu me vanglorio, e aí não tem modéstia, viu? É crédito que eu reivindico. São as pessoas que, modestamente, com uma palavra, com um momento na minha vida, eu consegui estimular, entusiasmar, entusiasmo, né? Fazer que Deus, de dentro, faça com que surja esta vontade, esse sonho. Isto eu reivindico. Então, faço votos que você seja mais um que eu possa entusiasmar para estudar direito. Com certeza. E já fica o convite aqui para você ser o patrono da minha turma. Pronto, já fica o convite. Já está aceito, meu amigo. Que ótimo, muito bem. Doutor Dulce, já vamos mergulhar nessa biografia, mas pegar um pedaço dela mais recente. Abre aspas. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceito as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Epitáfio da banda Titãs, que é uma música que te emociona. Por que essa música mexe com você? Mais do que emociona, viu, Elias? Eu acho que essa música ela é um resgate
do que passou na vida e que a gente precisava ter agido um pouquinho diferente. Quantas e quantas vezes eu dei importância para coisas tão inúteis, tão insignificantes? Quantas e quantas vezes eu me ocupei e me preocupei com nada, com situações absolutamente criadas na minha cabeça, situações que não se efetivaram, preocupação, com o receio de que aquilo fosse acontecer, eu ocupei momentos preciosos da minha vida, eu deixei de fazer coisas, às vezes, mais prazerosas e importantes, porque eu estava focado numa situação que, posteriormente, se mostrou inexistente. Então, esta ideia de ter um olhar muito positivo e colocar as coisas na dimensão real, isso eu só fui aprender com o tempo. Quando jovem, eu não sabia disso. E eu me preocupava com tudo, como qualquer jovem. Você se preocupa com o futuro, você se preocupa com doença, você se preocupa se vai perder o emprego, você se preocupa em pagar uma conta, todas as suas preocupa-se em brigar com a namorada, em controlar isso, em controlar aquilo. Quanta bobagem. Mas, se a gente tivesse a experiência dos 60, na fase de 20, nós seríamos criaturas absolutamente extraordinárias. Né? Não é assim que funciona. A vida vai nos ensinando. Então, neste aspecto, esta música ela retratou numa frase, né? Que a importância que damos aos problemas pequenos é uma importância exacerbada. Nós precisamos estar atentos a isso. Vale a música para o alerta. Eu digo isso aos meus filhos, aos amigos, etc. Quando a pessoa está muito preocupada, eu digo bobagem, bobagem. Você vai ver que isso não é assim. Você vai ver que isso tem muito da sua forma de olhar. Esta preocupação, você está criando 60%, 70% dela. É desse tamanhinho. Problema mesmo, problema realmente, ele só vem em determinados momentos da vida, e aí sim a gente percebe que todos os outros eram muito pequenos. Que lindo, doutor Lúcio. Olha, estamos aqui, assim, estou aqui emocionado de ver, né? Como você trouxe bem, isso é muito atual, né? O viver o hoje, né? Porque o nosso amanhã, né? De uma hora para outra, ficou, né? Com um grande ponto de interrogação. Queremos, ansiamos por ele, mas há um grande ponto de interrogação sobre o amanhã e como será esse amanhã. Doutor Lúcio, conta um pouquinho, então, dessa tradição do direito na família, porque, pelo que eu também acompanhei, já está na terceira geração, de onde começou, um pouquinho daquela cor local da mamãe, papai na infância, como é que era, e por que o direito, né? É o direito que você fez por livre pressão ou por livre paixão? Eu nasci no coração do Bom Retiro, onde os italianos que vieram da terra natal se instalaram aqui em São Paulo. Era o Bom Retiro e o Bexiga. Então, no Bom Retiro, nós dividimos o território com os judeus. Eram os judeus e os italianos. E ali eu cresci. Ali meu pai teve a sua infância, porque meu avô vem da Itália, se instala na Rua Prates, ali ele constrói uma casa, e meu pai nasce ali com os irmãos, as irmãs, e depois, ali também no Bom Retiro, foi que eu nasci e passei toda a minha juventude. Eu me lembro, em casa era assim, eu tinha um irmão menor, 4 anos mais novo, minha avó, que morava conosco, e o meu pai e minha mãe. Minha mãe, altamente repressora, enérgica. Nós tínhamos na cozinha um gancho que ela deveria pendurar ali um pano de prato, mas ela pendurava a cinta mesmo. E, olha, não foram poucas as vezes que eu levei umas lambadas boas, boas. Era o modelo de educação da época, né, doutor Lúcio? Que fique bem claro, assim, né? Era o modelo, né? Pouca conversa e muita ação, né? Mas não reclamo, viu? Porque, às vezes, que eu levei as lambadas, eu as mereci. Mas sempre da minha mãe.
para fazer lição, para não sei o quê, tal, quando eu aprontava alguma coisa, da minha mãe. Meu pai, não. Meu pai era o contemporizador. Meu pai ouvia, meu pai dialogava, meu pai aconselhava, meu pai sempre foi assim, muito pacato. O tempo foi passando, as coisas foram mais ou menos se definindo na minha vida, eu fui me encontrando, me despertando para as artes. Eu gostava de escrever poesia, eu gostava de desenhar, de pintar, de tocar instrumento. Era violão, aí depois tive guitarra, cantava num conjunto, tal. Essas coisas ligadas à arte começaram a ter uma influência muito forte na minha vida. E depois o teatro. Eu passei a fazer teatro, entrei num grupo, num curso, depois num grupo de teatro. Cheguei a ser dirigido pelo saudoso Ítalo Rossi, que foi um dos ícones aí das artes cênicas. E isso foi me levando para a arquitetura, porque ali eu estava trabalhando com desenho, com arte, não sei o quê, mas gostava também muito de música. E eu, no Mackenzie, eu fiz o colegial profissionalizante para a arquitetura. Mas aí eu tive o primeiro monstro que se apresentou na minha vida e que me aterrorizou, a matemática. Como é que você vai ser arquiteto se você não tem intimidade com a matemática? E olha, meu amigo, é difícil. Matemática não é fácil, não é para qualquer um. Aquilo precisa ser superdotado para entender. Eu tive uma dificuldade gigantesca, não conseguia. Meu negócio era pensar, era escrever, era sonhar. Tá? De repente, ter que enfrentar uma equação, aquelas coisas. Não, aquilo não era para mim. E eu tive que me decidir na hora do vestibular. Aqui que reside a curiosidade, um ponto interessante. Eu sentei com meu pai e disse ao meu pai, pai, eu vou fazer agora o vestibular. E ele falou, você já se definiu? Mas eu já tinha pensado, já tinha programado o enredo da minha conversa com meu pai. E eu ia dizer a ele o seguinte, eu vou prestar o vestibular para as artes cênicas, na Faculdade de Educação Artística, e vou prestar também para Direito. E pensei, eu vou deixar meu pai feliz, mas eu não vou passar. Para Direito, vai ter, às vezes, matemática. Meu negócio é arte. Eu vou fazer o vestibular de Educação Artística, aqui eu vou passar, vou cursar isso, e não vou passar para Direito, fico livre dessa história e deixo meu pai feliz. Conversei com ele nesses termos. Fiz a inscrição, veio o vestibular, prestei e saiu a lista. Primeira lista que saiu de Direito foi da FMU. Passei. Elias, eu passei. Aquilo me trouxe um desespero. Falei, e agora? Aí saiu a segunda lista do Educação Artística, e eu passei. Falei, bom, está resolvido o problema. Eu vou sentar com meu pai e vou dizer, pai, passei em Educação Artística, vou cursar, passei Direito também, mas não vou cursar. Fiz a minha opção. Fui ao meu pai, sentamos, e disse a ele, pai, é o ato falho que muda a sua vida, meu amigo. Eu disse a ele, pai, passei em Direito. A alegria dele foi tamanha, o entusiasmo dele foi tamanho, que quase eu não tive jeito de chegar no assunto que eu tinha passado também em Educação Artística. E eu não tive coragem de falar para o meu pai que eu não ia cursar Direito. Não tive. E disse a ele, pai, eu vou cursar as duas. Ele falou, as duas? Eu falei, eu vou fazer Direito de manhã e Educação Artística à noite. Meu pai, puxa, mas não vai ser muito puxado? Tá? Eu falei, não, vamos fazer.
fiz a matrícula e comecei programando o que aconteceria depois de um ano. Eu iria sentar com meu pai e dizer: pai, 1 ano das 2. Agora eu estou convencido. Meu negócio não é direito, meu negócio é educação artística, eu vou parar a faculdade de direito. É uma estratégia, então, tudo. Uma estratégia que foi uma armadilha para mim mesmo. Depois de 1 ano, eu sentei com meu pai e disse: pai, eu fiz 1 ano das 2. Eu vou parar a faculdade de educação artística porque eu estou completamente apaixonado pela faculdade de direito. Nessa altura, como é que estava a minha vida esse ano? Eu já tinha me envolvido no diretório acadêmico da Faculdade de Direito. Eu sempre tive muita facilidade em conversar com as pessoas, me colocar. E eu fui ao diretório. Falei: escuta, como é que funciona isso aqui? Ah, assim, assim, assim. O presidente está aí, quero conhecê-lo. E ele me convidou já no primeiro ano para ajudar. E eu comecei a ajudar nas festas. Tem coisa mais gostosa do que festa em tempo de faculdade? Era uma delícia aquilo. Organizava as festas, fazia aquela confusão, convite e tal. Isso, a vida acadêmica ferve no sangue dos estudantes. E aquilo, para mim, foi uma descoberta. Eu me senti muito bem naquele ambiente e me envolvi no diretório acadêmico. Meu pai deu uma ajudazinha também num outro setor, porque ele disse: escuta, você está com a tarde livre, você estuda de manhã na Faculdade de Direito, à noite você faz a educação artística, à tarde está livre, você não quer ir fazendo um estágio para conhecer, etc. E me arrumou uma vaga no Departamento Jurídico da Caixa Econômica Estadual. Não sabia nada de direito, estava começando. Mas aí eu chego e começo a trabalhar. Primeira coisa legal, pôr terno e gravata todo dia. Eu me sentia a pessoa mais importante do mundo. Porque até então, eu andava muito a pé pelo centro, para cá, para lá, andava para todo lado. E eu chegava com uma roupa simples, ninguém dava bola. Quando eu entrava numa loja de paletó e gravata, vinham 2 vendedores. Pois não, pois não. Eu dizia: pô, o negócio funciona, hein? A aparência diz muito. Diz muito. Né? E ali era uma satisfação poder colocar uma gravata, poder ir para o departamento jurídico, onde eu era respeitado, estudante, primeiro ano, mas havia um respeito, uma consideração. E mais, eu ia ao fórum olhar os processos. Então, eu chegava no fórum, no balcão, pois não, olhava o processo, fazia as anotações, conversava com o advogado para quem eu ia ver os processos, perguntava: mas por que é assim, por que é assado? E ele, com toda a paciência, me explicava. Ia no fórum, às vezes tinha que perguntar alguma coisa. O juiz está aí. Eu ia perguntar para o juiz, toda atenção. E aqui, aproveito para dizer aos jovens, aos estudantes de direito, que vocês têm um álibi poderosíssimo nas mãos. Usem-no. Opinem, falem o que quiser, interfiram, perguntem o que quiser e vocês vão observar que todo mundo ajuda. Sabe por quê? Porque você tem o álibi e está nesta frase: sou estudante de direito. É impressionante. Todo mundo ajuda, todo mundo quer colaborar, todo mundo quer esclarecer. Tem ajuda de todo lado. E eu fui descobrindo isso no primeiro ano, durante o primeiro ano, trabalhando, convivendo, indo ao fórum, descobri esse mundo jurídico que é absolutamente apaixonante. Como a advocacia pode mudar a vida das pessoas. E é por isso que eu sou apaixonado por essa profissão. A cada dia me apaixono mais. Aquele grande poeta, Paulo Bonfim, o príncipe dos poetas, poeta da Revolução, tal, que faleceu recentemente. E ele tinha uma frase num poema dele: amo tanto a liberdade que com ela poderia ter filhos. E eu usurpei a frase dele com
prevenindo-o. Eu disse a ele pessoalmente. Falei, eu vou repetir alguma coisa que está dentro de mim. Amo tanto a advocacia, poderia ter filhos com ela. E E se é adaptou um isso. pouquinho, né? É, O Paulo muito bom. Bonfim, ele é um grande amigo de uma pessoa que, para mim, é como uma segunda mãe, a doutora Luzia Galvão. Então, todos os aniversários dela, foi promotora, né, e tudo mais, todos os aniversários dela, o Paulo estava lá e eu ficava num canto, colava nele para ter aquela noite deliciosa de conversas, né? Incrível, né? Uma pessoa maravilhosa. Doutor Durso, para quem não sabe hoje, né? Porque, de repente, mal fica sabendo que teve uma eleição na OAB São Paulo. Mas houve uma época em que a disputa, né, para a presidência de uma OAB São Paulo, no Brasil, era algo assim, né, era quase em nível estadual, federal, talvez, ou seja, envolvia muita gente, né? Campanhas televisivas e tudo mais. E você foi presidente por 3 mandatos. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre que OAB você assumiu, teve nas mãos entre 2004 e 2012, e que OAB nós temos hoje. Em 1982, eu estava me formando. Eu estava com 22 anos. Eu saí de lá determinado a chegar à presidência da OAB. E fui construindo isso. Fui participando de uma comissão, depois de outra comissão, aí fui para o Tribunal de Ética, depois, em outras gestões, eu participei do Exame da Ordem, sempre colaborando aqui e ali, e a cada gestão ampliando um pouquinho o meu espaço de contribuição voluntária, de participação na entidade, mas fui ampliando o meu aprendizado de uma máquina gigantesca que se chama Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em São Paulo. Assim foi, até que um dia o Guido Antônio Andrade foi candidato à presidência da OAB, ele me convida para ser conselheiro. Me torno conselheiro da Ordem, na gestão do Guido. Sucedendo o Guido, veio Rubens Aprobato Machado, colega de turma de meu pai, da turma de 1956, da Faculdade do Largo São Francisco, com quem eu me dava muito. O Rubens era uma criatura também especialíssima, uma criatura extraordinária. E eu fui conselheiro dele, levei uma ideia para ele. À época, eu tinha me envolvido na Associação Comercial de São Paulo, a convite do Guilherme Afife Domingos. Ali eu aprendi um pouquinho desse movimento do jovem e falei para o Aprobato, falei, vamos montar aqui o Conselho do Jovem Advogado. Tinha lá na associação o Conselho do Jovem Empresário. E eu participava com o Gilberto Kassab, com o Robson Turma, com Manhães, com algumas pessoas que depois despontaram, cada uma na sua área. Mas ali da Associação Comercial eu tive essa experiência jovem e eu trouxe para a OAB. E o Aprobato me falou, Durso, me entusiasma esse negócio do jovem. Traz essa meninada, traz essa juventude para dentro da ordem. Só tem velho aqui, nós precisamos renovar. Traz. Quando nós montamos o Conselho de Jovem, eu passo a andar esse interior inteiro, tal. Vem um, vem outro, diz, por que você não sai candidato a presidente? Eu já tinha sido conselheiro 2 vezes e tinha sido diretor cultural 2 vezes e estava presidindo o Conselho do Jovem. Vai, agora é a sua hora, tal. Aí veio o Carlos Miguel, se tornou candidato, eu fui conselheiro do Carlos Miguel. Então, eu não fui o candidato do Aprobato naquele momento. O nosso candidato foi o Carlos Miguel. Disputamos a eleição, todas as eleições muito concorridas. E eu venho na sucessão do Carlos Miguel. Mas a minha foi mais concorrida ainda, porque nós tivemos 9 chapas. Normalmente tinham 2, 3. De repente, nós tínhamos 9. E, no final, nós fomos eleitos. Em 2004, janeiro, eu tomei posse. A eleição foi em 2003, 2004, tomei posse. Foi uma eleição muito difícil, muito disputada, mas que teve ajuda de muita gente. E aí
eu passei a administrar uma entidade com, à época, 250 mil advogados do Estado de São Paulo, uma receita anual de quase 150 milhões de reais, mais de 1.000 salas de advogados dentro dos fóruns, administrada pela OAB, todas com máquina de xerox, cafezinho, bolachinha, mini biblioteca e tal, e um corpo de funcionários de aproximadamente 3.000 pessoas. Olha, doutor Durso, que delícia de papo, a gente ficaria aqui pelo menos umas 3 semanas conversando, viu? Né? Então, estou assim, encantado com a nossa conversa, e eu queria que nessa nossa despedida, primeiro você trouxesse já um conceito, né? Muito se fala, alguns extremistas, eu acho que realmente é um posicionamento muito extremo, dizer que algumas profissões no futuro vão acabar, e a de advogado é uma delas. Então, eu queria que você trouxesse isso e já emendasse as suas despedidas, falando um pouquinho também desse momento da pandemia e já trazendo e deixando uma mensagem para nós. Bom, Elias, primeira palavra nessa despedida é gratidão. Eu quero agradecer a oportunidade que você me deu de me abrir aqui com algumas coisas que são importantes na minha vida. Acho que algumas delas podem, de repente, acender uma luzinha em alguém, em algum ponto, alguém que está nos assistindo. Quero também dizer que a pandemia nos trouxe uma mudança muito repentina nas nossas vidas. Eu sempre fui alguém que desconfiei muito da tecnologia impactando na justiça, no dia a dia da nossa atividade, e, por força de uma necessidade, eu vi que isto funcionou razoavelmente bem. Eu ainda tenho algumas precauções. Eu ainda acho que isto aqui, esse contato, deixa um pouco distante demais. Uma audiência pessoal nem se compara a uma audiência virtual. Um julgamento onde você olha o réu e vê a sua forma de respirar, a sua reação a cada palavra, ali, fisicamente, é diferente de você ver uma imagem. Então, esses aspectos eu acho que não se superam. Mas, efetivamente, os processos andaram, a justiça funcionou, teve muita coisa positiva nesta pandemia no que diz respeito ao impacto tecnológico na vida das pessoas. Por outro lado, eu fechei o escritório, Elias, no dia 17 de março. Fechei o escritório. Até hoje não abri. Até hoje eu estou em casa. Eu trabalho de casa. O que você está vendo aqui é meu escritório em casa. Por quê? Porque eu não quero ficar doente, eu não quero ser internado, eu não quero ir para a UTI, nem ser entubado e muito menos morrer. Eu tenho 60. Eu quero pelo menos 40 pela frente de vida na advocacia. Fora o saldinho depois, só para brincar com os netos e bisnetos. Mas, efetivamente, eu estou respeitando. Se tenho que sair excepcionalmente, eu saio de máscara, evito lugares onde tem muita gente. Eu estou cumprindo a risca por uma necessidade minha, da minha mulher, que até teve problema de saúde recentemente, então não pode se expor. Meus filhos também, então. E a gente tem trabalhado bastante, graças a Deus, bastante, de casa. Quando começou a pandemia, todo mundo passou a dizer: nossa, nós precisamos ser solidários, nós precisamos olhar o semelhante. E todo mundo olhou com muito carinho, com muito respeito, com muita caridade, com muita piedade, com muita misericórdia para o semelhante. Como alguém poderá passar fome? Não, nós temos que ajudar, nós temos que se virar, nós temos que fazer. E houve uma mobilização. Faço a ressalva, essa é a minha visão, pode não ser de outras pessoas, é minha. Durante 15 dias, um mês e meio, nós tivemos um grau de solidariedade jamais visto na sociedade brasileira. Mas acabou. Acabou. Ou você acha que ainda está todo mundo preocupado porque alguém não está comendo? Passou. Este é um fenômeno que nós vivemos em muitas situações.
As mortes já não são de 1, 2, 3, são 5 mil, passou para 8 mil, passou para 10 mil, 50 mil, é mil. Número é frio, é impessoal. Sabe aquela frase, nós não podemos perder a capacidade de nos indignar. Então, no começo da pandemia, a solidariedade foi no grau mais elevado, historicamente, depois foi caindo. Hoje você vê o sujeito sem máscara andando na rua, e se alguém falar, escuta, você precisa usar máscara, porque é para proteção do semelhante, não é só sua, ele diz que se dane o semelhante. Eu vou andar sem máscara, eu faço o que eu quero, e não sei o quê. As pessoas se cansam, as pessoas não conseguem se colocar no seio daquela família que teve um dos seus integrantes morto pelo Covid e não pôde fazer o velório, não pôde comparecer no enterro, não pôde se despedir. O sujeito sai andando para ir para o hospital para ver um sintoma de gripe e não volta mais. Morreu, é enterrado e fica um vazio. Este drama vivido por tanta gente e que para uns parece tão distante, porque principalmente parcela dos jovens se acha imortal. Então, isso que nós estamos vivendo, essa divisão no Brasil que resultou e desagou tudo nesse ódio tremendo. O amor, a solidariedade deu lugar a um ódio, o ódio político, que contamina tudo. Hoje a vacina é discutida. Se a vacina é do governador, é do presidente, a vacina não é de ninguém, meu Deus do céu. Não importa se ela é chinesa, se ela é russa, se ela é portuguesa. É vacina, é ciência. Ciência não tem cor política. Mas nós estamos vendo aqui o quê? Que tristeza, meu amigo. Então, tudo isso vai dar lugar a um futuro. Esse futuro nós vamos precisar consertar. Não dá para ser assim no futuro. Esse normal, o novo normal, não pode ser esse resultado que nós estamos vendo de indiferença, de indignação, quase de uma reação hostil. Já que eu fiquei tanto tempo preso, agora o sujeito vai para o bar, vai para a festa, não usa máscara, contamina quem for, e que se dane o mundo. Não pode ser assim. A humanidade mudou, passou a enxergar os valores, a família é mais importante, olha quanto tempo você passa com a família. Não acredito, sinceramente, que haja uma mudança a esse ponto, porque o que nós vemos nesse resultado de décadas, de séculos, é uma evolução do homem no seu contexto familiar, social. Isso é o resultado de tudo isso. Não são alguns dias que mudam completamente, nem para um lado, nem para o outro. Então, eu não acredito que no futuro nós tenhamos amor e solidariedade a toda prova, mas não acredito também que nós tenhamos o ódio a toda prova. Isto é contingência, é conjuntura, é momento que estamos vivendo, pendular até, mas que efetivamente esse futuro nos reserva coisas melhores. Quando nós pudermos voltar ao convívio pessoal, com máscara pode ser, com precauções, lavar a mão, tudo bem. Esses protocolos de segurança podem incorporar o nosso dia a dia, a nossa vida, mas efetivamente jamais substituirá o contato de um para com o outro. É nesse contexto que eu vejo o futuro. E para os jovens, podem ter certeza, o futuro vai criar oportunidades nunca vistas. Profissões irão desaparecer, vão desaparecer. Dentro da advocacia, também, todas as atividades repetitivas irão desaparecer, porque tem alguma coisa melhor para fazê-las, que é a máquina. A inteligência artificial, ela faz as atividades repetitivas em menor tempo, mais barato e com um resultado muito melhor do que o homem. Então, para que manter o homem aí? Acaba, lógico. Essas atividades serão feitas pela inteligência artificial, mas o que passar disso, o que precisar do olhar humano, o que precisar de uma montagem estratégica, que não é algoritmo a fazer. O algoritmo ele não tem discernimento. Se você entrar e consultar, meu caro Elias, nas suas redes sociais, aí, no seu computador ou no seu celular, um carrinho de bebê, você vai passar a receber ofertas de carrinho de bebê.
porque o algoritmo vê, mas o algoritmo não interpreta. O algoritmo não tem a capacidade de admitir que você entrou naquilo por curiosidade. Se você viu, você tem interesse. Se você tem interesse, eu vou te bombardear, porque eu preciso que você fique conectado. Essa é a inteligência artificial, pelo menos de hoje. Essa é a inteligência artificial. E a nossa é um pouco diferente. Você pode ter entrado ali para ver um carrinho de bebê, porque um dia você sonha dar um presente. Porque você gosta de criança. Porque alguém comentou que o preço está bom, mas você não tem interesse nenhum em comprar um carrinho de bebê. É só por curiosidade. Veja quantas variáveis, quantas situações que só o homem, com a sua vasta capacidade intelectual, pode admitir. Esse futuro eu acredito. Aí eu acredito que a máquina não entra e que nós vamos continuar a ter as atividades profissionais na mão do ser humano, que é imprescindível, principalmente quando nós temos que decidir sobre a vida do semelhante. E um dia alguém falou, o homem é o lobo do homem, mas o homem é a salvação do próprio homem, ao meu modo de ver. É essa palavra de esperança que eu quero deixar nesse último segundo, e que esses jovens que estão nos assistindo ponderem sobre todas as possibilidades de profissões que existem no mercado e daquelas que ainda surgirão. Mas a advocacia é uma profissão que se efetiva e que hoje, ao contrário do que muitos dizem, não está com o mercado saturado. Hoje, esse mercado se amplia. Novos mercados, direito do consumidor, direito desportivo, biodireito, o próprio direito digital, tudo isso é mercado novo, esperando você, para que venha. E no futuro esses mercados continuarão se ampliando com o viés de que as atividades repetitivas a máquina fará. Mas o que depender da criatividade humana, da sensibilidade humana, isto é você, que o mercado espera para fazer um dia lá na frente. Doutor Luiz Flávio Borges Durso, olha, adorei nossa conversa e com certeza o direito torna pessoas especialistas em leis, mas também em seres humanos. Então você nos deixa aqui uma lição de casa, né, com tudo que você traz com tanta clareza, com tanta fluidez, para que a gente raciocine agora. E olha, a última pergunta, prometo. Você aprendeu a assar pão de queijo? Porque outro dia você postou uma foto do pão de queijo que você assou, pareciam azeitonas chilenas. Você já aprendeu a assar? Elias, esse é o segundo monstro da minha vida. O primeiro é a matemática, o segundo é a cozinha. Eu não consigo fazer nada na cozinha, absolutamente nada. E às vezes que eu tentei, foi um desastre. Então, a minha esposa falou, não entra na cozinha, não é aqui a sua área, vai cuidar das outras coisas da casa. Posso até fazer limpeza, se for necessário, mas na cozinha, ali é um território minado e proibido. Professor Dr. Luiz Flávio Borges Durso, que é o nosso convidado no Biografias hoje, ele que é advogado criminalista, mestre e doutor em Direito Penal pela USP, presidente da OAB São Paulo por 3 mandatos. Dr. Durso é autor também de uma dezena de livros jurídicos, conferencista, palestrante, professor honoris causa pela causa da Faculdade de Direito da FMU e, além disso, apresenta o programa Data Viena pela Rede TV. Doutor Durso, que alegria tê-lo aqui. A Biografia está sempre à disposição para a gente atualizar, então, com novos capítulos dessa história linda e, sem dúvida alguma, que deixa grandes lições para nós. Muito obrigado por participar conosco. Eu é que agradeço e continue esse trabalho importante que você realiza, Elias. Conte sempre comigo. Grande abraço. Amém. Conosco também aqui. Esse, então, o doutor Durso participando do programa Biografias. Obrigado pela sua audiência. Tchau, pessoal, e até o próximo programa. Tchau, tchau.